Eu vou ministrar aula para você, depois eu baixo o vídeo, fiz uma nova gravação, vamos fazer exercício, daqui a pouco eu libero o formulário para vocês, tá? Então, você já está com a apostilinha na mão aí praticamente, né? Então, nós vamos dar continuidade aos trabalhos que envolvem problemas sociais ambientais urbanos, ó, já dei essa aula aqui, vamos para 54 falar sobre os problemas ambientais, tá? Mais precisamente, a gente vai pensar nesses temas aqui, tá? Seria a poluição atmosférica, poluição da hidrosfera, poluição da litosfera e falar de alguns problemas aí, tá bom? Então, eu estou lá agora na página 444 da apostila 5, tá bom? Se você quiser acompanhar no livro, mesma coisa, tá? Já tinha mostrado para você lá. Eu estou aqui agora na paginazinha do livro texto número 5. Eu estou ali mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó. Estou lá no capítulo número 36, falamos da moradia. A aula era 5, né? Portanto, estava gravada lá. Aí a questão da violência, se bem que eu bati o olho aqui, eu vi com o Daniel, tá invertido. O pessoal mudou o horário e eu era para ser primeiro uma síncrona e outra assíncrona, mas a ordem do fator não altera o produto. Vamos de boa aí, sem maiores problemas, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho aqui sobre o tópico 3, sobre os problemas ambientais urbanos, tá? Então, bem interessante aí, um assunto pertinente que eu não preciso dizer para você, que cai bastante no vestibular, tá? Todo mundo comigo? Posso começar a aula número 54. Se está todo mundo comigo aí, quem está participando, manda um ok pelo chat ou pode mandar também um ok com áudio. Ok, professor. Obrigado, Aninha, Júlia, Giovana, tamo junto, tá? Vamos que vamos aí. Então, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouco sobre os problemas ambientais urbanos, né? Para facilitar a sua vida com relação a essa questão dos problemas ambientais, pensa nas esferas naturais que nós temos na Terra, no planeta Terra. Pensa na litosfera, que é o solo, pensa na atmosfera, que é o ar, e pensa na hidrosfera, que é a água. E pensa que no ambiente urbano você tem esses elementos naturais existentes, e a junção desses três elementos naturais é o que é facultativo para o desenvolvimento de uma quarta esfera que nós chamamos de biosfera, que obviamente na cidade ela é muito comprometida. Mas vamos começar a pensar na atmosfera mesmo, nessa camada gasosa, que à medida em que nós temos o desenvolvimento das revoluções industriais e a opção do uso de fonte de energia não renovável, que seriam os combustíveis fósseis, entre eles o carvão, o gás e o petróleo, e a queima dos derivados desses combustíveis fósseis, começa a fazer com que nós tenhamos, nas antigas cidades dos países desenvolvidos, e hoje nas cidades dos países desenvolvidos, vários problemas que envolvem a poluição atmosférica. A primeira delas, e a que é mais, né, assim, tratada, que você tem que saber, né, é a alteração do famoso efeito estufa, tá certo? O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, onde você tem na atmosfera uma quantidade de CO2 que permite a reflexão da radiação solar que chega na superfície terrestre. À medida que você queima os combustíveis fósseis, você elimina CO2 e altera esse efeito estufa. E aí, né, a alteração do efeito estufa vai promover um problema que nós chamamos de aquecimento global. Tá? Então, aquecimento global tem uma íntima ligação com a alteração do efeito estufa que pode ser gerado nas cidades pela queima de combustíveis fósseis. Então, eu acho que aqui não tem dificuldade, você já estudou isso comigo e por aí vai, tá? E o vilão disso tudo é o CO2, né? Que por lá na frente você já aprendeu também aquecimento global, que esse aquecimento do planeta, segundo essa lógica de explicação, porque não é a única explicação que nós temos, né, para esse aquecimento do planeta, mas é o que é mais aceita pela comunidade científica, nós temos então aí esse CO2, né, sendo aí o verdadeiro responsável, e por consequência nós temos
derretimento do gelo no topo das montanhas, aumento do nível dos oceanos, alterações climáticas e por aí vai, tá? Então, tem que estar atento com relação a essa questão aí. Ainda sobre a poluição atmosférica, eu falei do efeito estufa, mas nós não podemos deixar de entender também que pode ocorrer uma coisa que nós chamamos de chuva ácida, tá? Porque quando nós queimamos os combustíveis fósseis, nós podemos ter a emissão de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, que lá na frente vai formar um negócio que a gente chama de chuva ácida. O que é uma chuva ácida? É a chuva praticamente reagindo quimicamente com esses poluentes, né, de gases a partir da queima de combustíveis fósseis e formando algumas soluções aí complexas que pode fazer com que nós tenhamos a poluição dos rios, o fim da fauna e flora, né, e o fim dos pertences dos próprios seres humanos em cidades, devido à corrosão. Estamos falando da formação de ácido sulfúrico, ácido nítrico, com pH, chuva com pH muito baixo, caindo sobre a superfície. Então, sobre poluição atmosférica, né, chuva ácida também é um elemento importante, tá? Tem que ficar atento. Então, primeiro aqui nós temos a questão que envolve, né, o efeito estufa, temos aí, segundo, a questão das chuvas ácidas, e temos, num terceiro momento aí, a famosa inversão térmica, né? Inversão térmica, que ela é bem simples você entender. Como é que funciona a inversão térmica? Inversão térmica, a primeira coisa, é um fenômeno natural, né? Um fenômeno natural onde você tem uma inversão aí das temperaturas da atmosfera. Normalmente a superfície é mais quente, e quanto mais alto, mais frio. Então a tendência é o ar sair das áreas mais quentes e subir para as áreas mais frias. Lá em cima ele resfria e aí ele desce, percebe? Criando uma circulação. Então, naturalmente, a atmosfera é assim. E pode acontecer em períodos de inverno de uma inversão. Ficar mais frio embaixo e a massa de ar mais quente em cima. Tá? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na Amazônia, pode acontecer em Londrina, em São Paulo. O problema é quando o fenômeno natural chamado inversão térmica acontece em ambientes urbanos, que é a inversão da temperatura da atmosfera, e o ar frio fica. Essa inversão térmica. Então, aqui você tem um exemplo de como funciona a inversão térmica. Normalmente, o que deveria acontecer? Aqui você ter uma massa de ar mais quente, certo? E aqui uma massa de ar mais fria. Então, a quente sobe, beleza? E a fria desce, circula o ar. Tá? Vou explicar isso aqui bonitinho para vocês. Circula o ar. Difícil fazer uma seta aqui. Dá aquela circulada no ar. Isso aqui é sem inversão, tá? Não estou explicando com base no exercício, eu estou só mostrando aqui para vocês. Aí o que pode acontecer? Você tem a situação com inversão. Como seria a situação com inversão? Devido ao inverno, a fria fica aqui embaixo e a quente fica aqui em cima, percebe? Então esse ar não sobe, ele fica parado. É exatamente o que você observa aqui, ó, tá? Então você tem o ar, né? Vamos dizer assim, deixa eu ver se tem outro desenhozinho aqui. Não. Aí você tem aqui a situaçãozinha com inversão. Então, você tem aqui uma temperatura caindo, né? Mais frio aqui. E aí fica mais quente aqui, ó, tá vendo? Que ele volta e depois resfria de novo. Então, o que acontece aqui? Exatamente essa situação aqui, ó. Não tem circulação. Vai se criando uma nuvem de poluição, até aquecer durante o dia, depois do almoço, e você ter aí o ar circulando nessa situação aqui, ó. E aí essa poluição aqui pode promover alguns problemas da ordem, vamos dizer assim, de respiração das pessoas e por aí vai, tá? Então, também tem que entender a questão da inversão térmica aí, tá? Bem interessante, isso aqui não é novidade, você já estudou, é mais revisão mesmo, tá bom? Aí as chuvas ácidas sendo explicadas aqui, né, ó. Então,
emite ali os elementos, né? Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, nitrogênio. Aí chove e aí polui tudo isso aí. A gente tem problemas seríssimos aí, tá bom? Então, ó, revisando com o SARDS, poluição na cidade, fique esperto com poluição atmosférica, chuva ácida, efeito estufa, inversão térmica, e podemos ainda falar da famosa ilha de calor, né? Não sei se você lembra disso, mas o que é uma ilha de calor? Né? Vamos achar ela aqui, ó, ilha de calor aqui, ó, né? Ilha de calor é quando o núcleo urbano fica mais quente em relação à periferia. A radiação solar entra, vai encontrar o smog lá, que é a nuvem de poluição, de emissão de partículas poluidoras na atmosfera, e aí o aquecimento do concreto associado dos telhados, uso de ar-condicionado, automóveis, e essa retenção da temperatura na superfície faz com que o núcleo urbano seja mais quente em relação à periferia, onde a presença da vegetação faz com que nós tenhamos uma circulação do ar, o ambiente seja mais fresco, tá? Então, está associado à atmosfera também. Então, ilha de calor seria mais um tópico dentro da questão da poluição atmosférica, tá? Bom, dando continuidade aqui, vamos falar sobre poluição hídrica, né? E pensar como é que a água é poluída dentro dos ambientes urbanos, tá? Uma coisa que vai fazer a poluição em ambientes urbanos é uma coisa que nós chamamos, pode anotar aí, tá? De efluentes, né? O que são efluentes? Seria ali um material produzido que vai contaminar a água nas cidades, seja ela nos mananciais ou nem lençol freático. Então, temos dois tipos de poluição hídrica. É a poluição doméstica, beleza? Que vai ser dada na forma de esgoto, vai poluir, e a poluição hídrica industrial, tá bom? Que através de óleo, graxa e metais pesados pode poluir os rios, tá certo? Então, você pode ter a poluição ali pela chuva ácida, mas a cidade vai produzir, né, resíduos que vão contaminar a água, ou na superfície ou no subsolo. Então, é importante estar atento com relação a isso. Não se esquecendo ainda, com relação à poluição hídrica, nós temos um problema que são as chamadas enchentes, né? As enchentes, então, podem promover a falta de coleta de lixo, principalmente, né? E o assoreamento dos rios pode promover as enchentes aí, tá bom? Não se esquecendo também que quando nós falamos de esgoto, uma carga muito grande de material orgânico na água pode promover um processo que nós chamamos de eutrofização. Seria aí uma alta quantidade de bactérias que acabam tirando o oxigênio da água e promovendo aí problemas da ordem, vamos dizer assim, de mortandade, né, dos peixes e por aí vai, tá? Então, pensou em poluição hídrica, um dos maiores responsáveis é o esgoto e seria as indústrias, tá? E, Sardinha, mas não tem coleta? Tem, mas mesmo assim, não é uma coleta suficiente que faça com que nós não tenhamos problemas da ordem hídrica, tá? Importante estar atento contra esse tópico também. Já falamos da esfera gasosa, esfera líquida, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a esfera rochosa, né? Enfim, não se esquecendo aí que as enchentes, né, tem a ver com essa questão aí que envolve o assoreamento dos rios e canalização dos rios, e ilha de calor, o professor já tinha comentado alguma coisa lá. Vamos falar um pouquinho sobre a poluição dos solos no ambiente urbano, tá? E o principal vilão, ator que polui os solos nas cidades, são o lixo, tá? Então, o lixo, ele é aquele que, de certa forma, vai poluir os solos. Por quê, professor? Porque se você não der um destino adequado para o lixo, quando chover, e esse material todo vai acabar contaminando, né, os horizontes do solo, chegando até o lençol freático, tá? No Brasil, a gente não tem muito problema com relação de coleta. A coleta é realizada aí numa porcentagem muito grande de municípios e residências.
O nosso grande problema é o destino final desse lixo, que pode ser um lixo doméstico, pode ser um lixo industrial, pode ser um lixo hospitalar, né? Então, quando você produz o resíduo sólido na tua casa, qual é o destino dele, né? Quando o hospital faz lá o resíduo, para onde vai? A indústria, para onde vai? Deveria ir para ambientes adequados, e muitas vezes não vai. Ele acaba indo para um lixão a céu aberto. Pega o lixo e joga lá. As pessoas, inclusive, vão lá pegar algumas coisas, se contaminam. Ali você tem muito vetor de doença, urubu, rato. E quando chove, a água passa por esse material e acaba formando um chorume que contamina o lençol freático. Problema, não pode ser enviado para esses lugares. Né? O local mais adequado para destino de lixo é o aterro sanitário, principalmente o lixo sólido, né? Lixo orgânico dá para você usar ele, né? Em compostagem e tal, tirar adubo. O hospitalar, normalmente, ele é incinerado, né? Melhor alternativa, porque é altamente contaminado. O industrial também deveria ter um destino, mas o melhor destino aí para lixo é aterro sanitário, né? Por que o aterro sanitário? Porque lá eles vão criar uma condição, um ambiente onde você consiga, né, vamos dizer assim, controlar a emissão dos efluentes. Então, você pega uma superfície, um morrinho, faz uma escavação, cobre com manta de polietileno, põe tubulações para coletar o chorume, o líquido, e levar para uma piscina de decantação, põe tubulações para coletar o metano, né? E assim vai, desculpe. E assim vai. Tá? Então, o melhor destino para o lixo é o aterro sanitário. Tá? Incineração é indicado para lixo hospitalar, reciclagem seria indicado para lixo, né, sólido como plástico, papelão, latinha, né? E a compostagem seria aquela matéria orgânica, tá? Então, nós temos aqui o lixo sendo um dos vilões de contaminação do solo e também do lençol freático, tá? Bem interessante a gente estar antenado com relação a isso. Nossa aulinha de hoje, da 54, está fechando. Na verdade, só para retornar aqui e liberar para vocês fazerem um exercício comigo aqui agora, voltando, né, para a sala de aula, aí eu quero que vocês façam 4, 5 e 6 da página 446. Nossa aula é simples. Problemas sociais, a gente viu a moradia e a violência urbana. E problemas ambientais, nós vimos a poluição da atmosfera, a poluição dos rios, poluição hídrica, da hidrosfera, e a poluição da litosfera, seja por lixo, né, seja por esgoto, a água, ou industrial ou doméstico, ou seja pela emissão de partículas na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, tá? Acho que não tem segredo, não, a gente está indo bem tranquilinho com a matéria, eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Fazer para mim agora a 4 a 6. Tenta fazer essas 3, daqui a pouco eu libero o formulário, tá? Eu vou segurar um pouco aqui o blá, 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 e daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar, tá bom? Então, vai tentando fazer lá. Pessoal aí tá comigo aqui, a gente vai junto lá, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos fazer o exercício, daqui a pouquinho eu volto, tá?